And is that where it stands right now, Lou? Have they gotten inside? Do you know? We don't know. We haven't been able to communicate with our crew on the ground up here. You can see he just is deliberate and determined, and nothing will stop him. All cars on Cottonwood. Bem, Killdozer é sobre um homem que construiu um trator totalmente blindado e saiu pela cidade destruindo tudo. Mas vamos começar pelo começo. O nome dele era Marvin Heemeyer e ele tinha 54 anos quando ele acabou cometendo o crime. Nascido em 1951 na Dakota do Sul, ele serviu nas forças aéreas, inclusive foi lá que ele percebeu que ele gostava de trabalhar com motores e soldagens. Ele se mudou para Granby depois que saiu das forças aéreas para passar só um tempinho de férias. Nisso ele acabou percebendo que ele gostava do lugar e que ele ia acabar ficando lá. Ele comprou um terreninho para chamar dele e com o tempo ele acabou abrindo uma oficina mecânica lá. Depois de mais um tempo, ele ficou conhecido como o melhor soldador da cidade. Tinha um trabalho de solda? Bem, era com Marvin. Ele fazia muito trabalho braçal, melhorava a loja dele, era alguém muito preocupado, alguém realmente preocupado, na verdade, com a aparência da loja dele e oferecer o melhor serviço possível para os clientes dele. As pessoas gostavam dele. Na verdade, se for para olhar os relatos do caso, simplesmente as pessoas adoravam ele. Não tinha uma queixa sequer desse cara. Ele vivia bem, tinha uma loja e casa só para ele, nada podia dar errado, sabe? E por anos foi assim mesmo, nada de anormal. Elogio pra cá, elogio pra lá, até ele entrar numa disputa por terras com um cara rico da cidade. E esse cara se achava o dono de tudo, chamado Cody Dolchef. 10 anos de paz tinham sido quebrados pela ganância de um homem. Eles queriam aprovar um projeto de construção, que se fosse aceito ia ser construída uma fábrica de concreto com só um probleminha. Ia ser nos arredores, ao redor da propriedade do Marvin. Ele e outras pessoas da vizinhança protestaram contra isso. É claro, teria muito barulho, muita sujeira, e é claro, ia acabar totalmente com os negócios do Marvin. Imagina, a porra de uma fábrica de concreto simplesmente ao redor do teu terreno. O Marvin convenceu as pessoas a ficarem do lado dele, mas como na vida real o mal sempre vence, a cidade aprovou o projeto em 1999. Enquanto isso, Marvin estava sendo multado e ele não podia abrir a mecânica dele enquanto ele não conectasse o esgoto da oficina dele ao encanamento da cidade. Eles só esqueceram de uma coisinha, que para ele conseguir conectar o esgoto da oficina para o esgoto da cidade, ele ia ter que passar pelo encanamento no meio da propriedade do Cody do chefe, porque o esgoto era muito longe. O Marvin tinha uma rixa com ele por causa das terras. Ele acabou sendo multado em $100 por dia enquanto ele não conectasse a oficina dele ao esgoto, e o valor chegou a $2.500. Ele acabou pagando a multa sim, mas no cheque tinha um trocadilho, chamando as pessoas que fizeram isso com ele de covardes. Em 2001, a comissão de zoneamento da cidade aprovou a construção da fábrica. O Marvin tentou discutir, apelar, ele disse que a fábrica bloquearia a loja dele. Bem, e que ele não teria acesso à própria loja e que seria prejudicial para ele, né? Mas o pedido dele foi negado e a construção acabou continuando. Antes de aprovarem a construção, a família ricaça tentou oferecer dinheiro para o Marvin pelas terras. Eles começaram com $2.500, mas o Marvin não quis e pediu $375 mil pelas terras. Mas daí toda vez o cabra ia aumentando mais e mais, até chegar próximo de um valor de $1 milhão. E eles não estavam dispostos a pagar tão caro assim, e muito menos o Marvin estava querendo vender aquilo lá. Eles acabaram construindo a fábrica em volta da loja dele. O Marvin estava putaço com essa situação, muito brabo. Ele tinha tentado tudo e perdido, e agora a fábrica ia simplesmente bloquear totalmente a mecânica dele. Tudo que ele tinha construído nesses 10 anos ia ser simplesmente jogado no lixo, como se não importasse. Você pode até dizer que ele foi ganancioso por não ter aceitado os $375 mil, mas foram 10 anos da vida do cara. 10 anos não são 10 meses, maluco. Ele também tinha essa rixa com o do chefe, então se ele vendesse as terras para ele, era o mesmo que perder essa disputa. Ele acreditou que todo mundo estava contra ele.
Os ricos, o banco, a prefeitura, o chefe, todo mundo. Tem um documentário sobre esse caso e ele foi feito a partir de algumas fitas que ele gravou. Em uma dessas fitas ele estava sentado na banheira de hidromassagem dele e ele estava pensando no que ele ia fazer. Quase como uma revelação divina, não, quase não. Como uma revelação divina. Ele sentiu uma paz dentro dele. E bem, de acordo com ele, Deus tinha dado um sinal. Um plano perfeito. Ele ficou se perguntando se era realmente o que ele tinha que fazer, se era o certo a se fazer. Mas ele decidiu que sim, quando ele sentiu essa paz. Ele teve a certeza por ele que Deus estava junto ali com aquele plano. O plano que o Deus tinha dado para ele, que não sei que Deus que é esse, era simplesmente construir um Megazord, um tanque de guerra, praticamente. Ele pegou a escavadeira dele e ele fez algumas modificaçõezinhas bem pequenininhas que eu vou ler aqui para vocês. Uma escavadeira Komatsu de 4 metros de altura, 410 cavalos de força com 49 toneladas. A escavadeira tinha sido reforçada com concreto, tinha janelas à prova de balas de 7 centímetros de espessura e um arzinho condicionado por dentro. Ela também tinha um sistema de câmeras frontais e traseiras, comida e água, além de uma máscara de gás e várias armas, incluindo um revólver, uma pistola e 3 rifles, sendo um deles um rifle de assalto e um semiautomático. A escavadeira foi lacrada com uma solda muito potente e apelidada carinhosamente de Killdozer, que é justamente o nome popular que o caso tem. Totalmente preparado com a Killdozer, estava na hora do... No dia 4 de julho de 2004, ele começou a executar o plano que tinha sido dado por Deus para ele. Bem, e o plano, como vocês já entenderam, era de causar o maior estrago que ele pudesse. Ele pegou a Killdozer e começou demolindo a prefeitura. Depois ele foi para a casa pessoal do prefeito e até a biblioteca. Depois de destruir esses 3 edifícios, ele foi direto para cima da fábrica que ficava ao redor da oficina dele. O Dolchef tentou impedir a destruição pegando outro trator e batendo de frente com o Megazord do Marvin, mas não é segredo que a Killdozer ganhou, né? Ela era um monstro. Depois que ele destruiu a construção da fábrica ali, ele começou a andar pela cidade destruindo outros prédios. Ao total, foram 13 prédios e alguns deles estavam envolvidos com a treta com o Dolchef e outros não. Ele acabou destruindo o banco da cidade, ele destruiu uma emissora de notícias chamada Sky News, ele acabou destruindo a casa do ex-prefeito da cidade, que tinha sido um dos responsáveis por aprovar a construção da fábrica. E enquanto ele destruía a cidade, os oficiais do gabinete do xerife, da Patrulha Estadual do Colorado, do Serviço Florestal dos Estados Unidos e uma equipe da SWAT tentavam impedir a Killdozer. Eles jogaram explosivos, atiraram, tentaram de tudo, mas a Killdozer continuava firme e forte, e ela continuou assim por um bom tempo. Os policiais eles começaram a perseguir o Marvin, e uma equipe de TV noticiava a destruição que mais parecia de uma cena de filme de ação, cara. Uma escavadeira gigante batendo em prédios, derrubando eles como se não fosse nada, sendo explodida, levando tiro e nada parando ela. Eles tentaram escalar a escavadeira, mas ela estava cheia de óleo, então não era nada fácil de escalar, sabe? Tipo aquelas brincadeiras lá que você vai escalar um pedaço de madeira, lá um pau e tá simplesmente cheio de óleo, cheio de coisa, sabe? Ele atirou contra 2 policiais e também contra o Dolchef quando ele tentou impedir a escavadeira. Às 5 horas da tarde, o radiador da Killdozer explodiu e ele jogou a escavadeira contra uma loja de ferragens. E aí foi assim que a Killdozer ficou presa. Tirando a destruição em massa que aconteceu na cidade inteira, não teve nenhuma vítima fatal nesse dia. Os prédios estavam totalmente desocupados. Na verdade, nesse dia só teve uma morte, a do próprio Marvin. Assim que ele viu que a Killdozer ficou presa, ele pegou uma arma e ele acabou atirando contra si mesmo.
Demoraram mais 12 horas para conseguirem abrir a escavadeira e tirar o Marvin de lá. Ela estava lacrada, então, porra, ele nunca nem teve a intenção de sair com vida de dentro dela. Eles encontraram as fitas gravadas pelo Marvin e ele também deixou um bilhetinho que dizia: "Eu sempre estive disposto a ser razoável, até que eu tive que ser irracional. Às vezes, homens razoáveis têm que fazer coisas irracionais." Essa história toda ela pode ser interpretada de duas formas. Com o Marvin sendo um herói que se revoltou contra as injustiças que a política e os ricos fizeram contra ele, ou como simplesmente um terrorista que destruiu tudo pela frente e que as ações deles não podem ser justificadas. Como já foi citado, todos os prédios estavam vazios, mas não se sabe se ele tinha noção disso. No caso, se ele sabia que a biblioteca estava vazia ou se ele simplesmente podia, ter passado por cima de um monte de crianças. Fica essa dúvida, sabe? Se foi sorte ou se ele realmente sabia de tudo. Até porque alguns prédios estavam ocupados. Eles só começaram a ficar desocupados à medida que viram que o cara estava destruindo a cidade inteira. Não vou nem tocar no assunto que a maioria dos prédios não tinha nem ligação com a treta com a prefeitura e o Dolchef, mas dá pra falar que é da Sky News, que o diretor saiu correndo pelos fundos. A emissora, porém, não tinha uma razão direito para ela ter sido destruída, sabe? Ela sempre postava as cartas de reclamação do Marvin. A casa do ex-prefeito, que também foi destruída, só tinha uma idosa de 82 anos morando lá. O cara em si já tinha morrido lá em 2001. O dano total estimado foi de 7 milhões de dólares. Além dos edifícios, ele destruiu carros, caminhões e uma caminhonete. Bem, como eu disse, tem gente que vê o Marvin como um herói, né? Alguém que se revoltou contra a burguesia, alguém que destruiu tudo, porque no final não tiveram vítimas fatais, né? Dá pra dizer que o cara despirocou totalmente, mano. Foi falta de terapia e injustiça atrás de injustiça. Isso vai enlouquecendo qualquer um, mano. Ele se sentiu oprimido e ele reagiu de uma maneira agressiva, já que pra ele era a única saída visível desse fundo de poço. Mas tem um exemplo de quem foi atingido por isso tudo, que nem o cara que teve a loja destruída pelo Marvin. Ele tinha demorado 7 anos pra construir tudo. Ele tinha vários funcionários. O seguro dele cobriu uma parte da destruição, mas não tudo. No fim, ele acabou perdendo o emprego e a loja. O Marvin claramente não estava bem da cabeça, mano. Ninguém em sã consciência pega uma escavadeira e destrói a cidade. Pode até ser difícil encarar se as ações dele foram ou não com a intenção de machucar gente inocente, mas é algo que só ele ia poder responder. O que não dá pra negar é que ele queria causar um máximo de dano possível antes dele se ir. Como um fato curioso, antes de acabar, a Killdozer ela foi desmontada e ela foi dividida em peças separadas, em estados separados, para que ninguém levasse lembrancinhas dela para casa, sabe? Para que ninguém adorasse realmente o que o Marvin fez lá e construísse meio que um santuário, ou sei lá, construísse a Killdozer de novo, sabe? Bem, por hoje foi só. Se não for pedir muito, dá um likezinho aí, por favor. Agora, se for falar sobre o que eu acho, eu tô achando até melhor não falar nada para evitar processo. Bem, brincadeiras à parte, o cara teve culhão pra caramba pra entrar numa máquina lacrada de 49 toneladas e simplesmente sair sabendo que ia acabar falecendo, mano. Isso não pode tirar dele, ele teve culhão pra caramba. Enfim, esse foi mais um vídeo, mano. Até a próxima. Tchau.